Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Ancião Jarul. Isso mesmo, o velho da barba de montanha em pessoa. E eu não sei se todo mundo percebeu, mas no capítulo mais recente, o 1172, o Jarul ganhou um feito bem interessante. O Hajrudin soltou um pedaço de lore sobre ele, algo que até dava pra imaginar, mas quando a gente escuta de fato, muda completamente o peso do personagem. Isso aparece bem no finalzinho do capítulo, em um único painel. Ou seja, muita gente provavelmente deixou passar. Mas o Jarul foi basicamente o foco central do capítulo. Sim, foi meio que um recap. Porém, o ponto mais importante, além do Zoro montando um plano, foi o Jarul basicamente jogando a luva de desafio direto pro governo mundial e pros Cavaleiros Sagrados. Ele reuniu todos os gigantes de Elbaf, e a mensagem foi simples. Chega. Ele basicamente declarou: nós não vamos mais aceitar isso. E ainda deixou claro: nós não vamos ser como o Herald. Se vocês sequestrarem nossas crianças, isso vira guerra. Nada de negociação, nada de implorar, nada de baixar a cabeça. Vocês levam nossos filhos pra Mary Joyce? Pedem pra gente aceitar calado? Esquece. Se continuarem sequestrando as crianças e levando pra Terra Santa, elas não vão servir como reféns. Porque Elbaf inteiro vai declarar guerra contra vocês. Nós não vamos nos ajoelhar. Não vamos virar exército mercenário de ninguém. É basicamente isso que o Jarul tá dizendo. E não é que ele não se importe com as crianças, muito pelo contrário, mas o ponto é outro. Os Cavaleiros Sagrados queriam que o Herald juntasse um exército gigante que obedecesse qualquer ordem do governo mundial. Um exército de gigantes completamente submissos. Só que isso nunca aconteceu. E agora, com tudo desandando, a mensagem do Vegapunk, o Luffy despertando a Akuma no Mi, o caos se espalhando, eu imagino o Imo pensando: acabou o tempo, sem opções, vão pra Elbaf, peguem o exército gigante que era pra eu ter há 14 anos e vamos começar essa guerra. Esse era o plano. Só que o Jarul simplesmente olha pra isso e fala: plano ruim, não vai funcionar. Mesmo que sequestrassem todas as crianças, mesmo que matassem elas, a resposta ainda seria a mesma. A gente luta até o último gigante em pé. E o mais insano, todos os gigantes da ilha compraram essa ideia. Todo mundo motivado, todo mundo gritando junto com ele. Isso resgata totalmente aquela natureza guerreira de Elbaf, dos antigos piratas guerreiros gigantes. Porque lembra, o Jarul é dessa época, muito antes de Dorri e Brogy. Ele é mais velho que os dois. O cara tem mais de 400 anos. É o gigante mais velho vivo no mundo. Provavelmente um dos humanoides mais velhos que existem. Claro, ainda tem criaturas como a Zunesha, que passa de 1000 anos. Mas entre gigantes, Jarul é praticamente uma relíquia viva da história. E quando o Zoro escuta esse discurso, ele basicamente pensa: cara, eu gosto desse velho, porque ele não abaixa a cabeça pra ninguém, ele não aceita a ordem, ele simplesmente declara guerra contra o governo mundial inteiro. E isso é gigante. Agora, teve gente falando: ah, será que o Jarul tava blefando? Será que ele só tava ameaçando pra assustar eles e recuperar as crianças? Sinceramente, eu duvido muito. Pelo temperamento dele, pelo ambiente em que cresceu e principalmente pelo fato de que ele já foi capitão dos piratas guerreiros gigantes. Isso é exatamente o tipo de atitude que um guerreiro lendário teria. Orgulho absoluto. Honra até o fim. Podem levar quantos quiserem. A gente não se rende. A gente luta até morrer. E aí o Hajrudin basicamente confirma isso. Ele fala: faz sentido você gostar dele, porque 300 anos atrás, ele era simplesmente o guerreiro mais forte do mundo. O gigante mais forte, o pirata mais forte, o monstro mais forte dos mares. Antes do Luffy, antes do Kaido, antes do Gold Roger, antes do Rocks de Shebeck, antes de todos esses nomes lendários dominarem a Grand Line, existia Jarul. Ele era o cara, e provavelmente não lutava sozinho, porque a tripulação dos guerreiros gigantes sempre funciona em duplas, assim como Dory e Brogy, o Ogro Azul e o Ogro Vermelho, que são os capitães atuais. Então, basicamente, a geração anterior teria sido Jarul e Joro, sempre em dupla, mesmo padrão, mesmo esquema. Então eu acho que é isso que o Hajrudin quis dizer. Lá no passado, eram Jarul e Joro os dois monstros absolutos dos mares, os gigantes mais fortes vivos. Agora, claro, o Jarul tem mais de 400 anos, então obviamente ele não era o terror dos oceanos 400 anos atrás. Quando ainda era basicamente um bebê gigante, né, o auge dele foi cerca de 300 anos atrás. E aí eu fui puxar a linha do tempo e fica interessante pra caramba, porque agora a gente realmente tem um sistema de calendário oficial em One Piece. Atualmente, o ano no calendário marítimo é 1541. O Hajrudin não deu uma data exata, só falou uns 300 anos atrás. Então voltando mais ou menos pro ano 1241. É ali que a coisa aconteceu. E olha que curioso, nessa mesma época, Dory e Brogy ainda eram bem jovens. Tipo, 50 ou 60 anos. Sim, para gigante isso é praticamente adolescência. Mas mesmo assim, eles já eram conhecidos como os monstros que dominavam a Grand Line. Foi quando eles derrotaram aqueles reis dos mares gigantes. E começaram aquela discussão ridícula do concurso de caça. Qual era maior?
foi o meu! Não, foi o meu! E pronto. 2 capitães lendários, presos num duelo de 100 anos em Little Garden por causa de orgulho. Hoje eles têm cerca de 160 anos, ou seja, eles começaram aquela briga ainda bem novos. Agora imagina isso. Se aquela criança aleatória naquela ilha nunca tivesse feito aquela pergunta, se eles nunca tivessem discutido, se continuassem liderando os piratas guerreiros gigantes normalmente, talvez o prestígio lendário deles fosse ainda maior. Mas aquela briga meio que travou a história dos dois. Já com Jarul e Jorul, nada disso aconteceu. Eles continuaram navegando, continuaram lutando, construindo fama, empilhando vitórias, década após década. Então faz sentido eles terem virado lendas muito maiores. Agora, o que exatamente estava rolando no mundo 300 anos atrás? A real, a gente quase não sabe nada. Se você reparar, a história de One Piece é muito detalhada no último século. A gente conhece. 10 anos atrás, Piratas do Sol, passado do Jinbe. 20 anos atrás, Ohara, execução do Roger. 40 anos atrás, God Valley, eventos recentes. Kuma, Vegapunk, tudo conectando direto com o início da jornada do Luffy. Mas quanto mais a gente volta no tempo, mais nebuloso fica. A gente sabe de 400 anos atrás por causa do Noland, Shandora, o Sino Dourado. Sabe do século perdido, 800, 900 anos atrás, mas 300 anos atrás? Quase nada. Só um evento importante foi mencionado nesse período, o Germa 66. Lá no North Blue, o Germa 66 governou o mar inteiro, por exatos 66 dias. 66. Depois disso, foram derrubados, desmantelados, sumiram do mapa. E agora, no presente, o Judge está obcecado em reconstruir essa Era Dourada. Quer voltar para aquele tempo em que dominaram tudo? Provavelmente isso não tem ligação direta com o Jarul. Mas pensa comigo, e se tiver? Imagina isso, o Germa domina o North Blue todo, achando que são invencíveis. Finalmente conquistamos tudo. Aí do nada, os piratas guerreiros gigantes aparecem, Jarul e Jorul liderando, e simplesmente apagam o exército inteiro em uma noite. Seria muito a cara de One Piece isso acontecer off-screen e virar só uma nota histórica perdida. Seria absurdo, mas encaixaria perfeitamente. Além disso, tem outra coisa interessante. Isso já é mais para 400 anos atrás, mas confirma algo que eu sempre ouvi falar e nunca sabia de onde vinha. O Ryuma, o deus da espada de Wano, viveu mais ou menos 400 anos atrás. E por muito tempo eu pensava, isso já foi confirmado, né? Eu só não lembro onde. A confirmação veio de uma revista oficial de One Piece, e normalmente essas revistas usam anotações diretas do Oda. Então é praticamente canon, ou seja, na mesma época em que Jarul ainda era jovem, o Ryuma tava por aí, cortando o dragão no meio, virando lenda e protegendo o Wano. Cara, pra pensar no nível dessa geração. Jarul, Jorul, Ryuma, monstros absolutos andando pelo mundo ao mesmo tempo. Essa era devia ser insana. Bom, isso ainda não é 100% canônico, tá? Nunca foi citado diretamente no mangá, mas apareceu numa revista oficial de One Piece. E geralmente tudo que sai nessas revistas vem das anotações do próprio Oda. Então, é praticamente canon indireto. Eu só descobri isso quando tava fuçando a linha do tempo. Só queria deixar esse detalhe registrado mesmo. Agora voltando, imagina o Jarul e o Jorul lá no passado, navegando pelo mar no que provavelmente seria o Great Eric original, o navio lendário dos gigantes, e eu tenho quase certeza que o Oda tá preparando o terreno para isso. Porque pensa comigo, a gente tem o século perdido, lá 900 anos atrás, tem o presente. Mas no meio disso tem um buraco gigante de história. E tem muita coisa que ainda precisa ser preenchida. A gente sabe alguns pontos soltos, tipo 500 anos atrás, o Wars morreu congelado, o demônio do continente. 700 anos atrás, começaram a construir aquelas pontes gigantes absurdas, tipo Tequila Wolf. 400 anos atrás, Ryuma, 300 anos atrás, Germa, 66. Agora, Jarul e Jorul nessa mesma época. Mas fora isso, quase nada. É muito espaço vazio. E eu acho que o Oda vai começar a preencher tudo isso agora, conforme a gente entra na saga final. Porque parece que tudo está sendo conectado, como se esses grandes eventos históricos fossem peças de dominó. Tipo, não é só o Luffy que é especial. Essa parada do destino, da vontade herdada, do Joy Boy, isso já aconteceu várias vezes ao longo dos séculos. Não é como se o Luffy fosse o primeiro usuário da Akuma no Mi do Deus do Sol em 900 anos. Ele é só o primeiro a despertar ela. O Barba Negra também não deve ser o primeiro David Jones da história? Provavelmente já existiram outros antes. Outras pessoas que herdaram essa vontade. Talvez até o Noland fosse um candidato ao legado do Joy Boy. Talvez alguém 600 anos atrás. Talvez alguém 200 anos atrás. Parece mais uma questão de timing. Todas as peças certas existindo ao mesmo tempo. Tipo uma profecia que precisa de várias condições. Você precisa de alguém com a vontade do Joy Boy.
Precisa que essa pessoa desperte a Akuma no Mi. Precisa de uma princesa sereia capaz de comandar todos os reis dos mares. Precisa de vários D espalhados pelo mundo. Tudo isso junto. Se faltar uma peça, nada acontece. Agora, onde os gigantes entram nisso? Simples. Os gigantes cultuam o deus do sol. Eles veneram o Nika. Só que o mais interessante é, o deus do sol muda dependendo da versão da lenda. Em algumas histórias, ele é um deus da destruição, fogo, guerra, morte. Em outras, ele é um trapaceiro, um deus brincalhão, e em outras, ele é esperança, liberdade, risadas, o salvador. Então qual é o verdadeiro? Talvez todos. Talvez pessoas diferentes tenham usado esse poder de formas diferentes ao longo da história. Talvez não exista um deus do sol, mas vários portadores do mesmo poder. Hoje o Loki se chama de deus do sol. Os gigantes veneram isso. Então não seria nada absurdo imaginar que 300 anos atrás poderia ter existido outra princesa sereia, outro D importante, outro candidato ao Joy Boy, Jarul e Jorul dominando os mares. E quem sabe, o próprio Jarul poderia ter se declarado: eu sou o deus do sol. Porque profecia é isso. Você interpreta como quiser, você dobra o significado. E é exatamente por isso que os gigantes estavam brigando no banquete. Cada um com uma versão diferente do mito. Ele é o deus da liberdade. Não é da destruição. Não é das risadas. É um trapaceiro. Ninguém sabe ao certo. Porque é uma profecia antiga demais. E talvez todas as versões estejam certas. Só que em épocas diferentes da história. Agora, eu não acho que a gente vai ter um flashback agora. A gente acabou de sair de um, mas isso com certeza tá preparando o terreno pro futuro. E sinceramente, ia ser insano se o Oda fizesse isso. Imagina quando a gente finalmente entrar no flashback do século perdido. Em vez de pular direto para 900 anos atrás, ele começa voltando no tempo aos poucos. 100 anos atrás, 200, 300, 400, 500... tipo uma contagem regressiva histórica, mostrando pedacinhos de cada era. Quando chegar em 400 anos, ele relembra o Noland. Talvez o Noland encontrando um poneglyph numa das expedições, anotando no diário pistas sobre o século perdido. Depois, 500 anos atrás, mostra o War sendo congelado. 600, 700, até finalmente chegar no ponto zero. Cara, ia ser um jeito perfeito de conectar toda a história de One Piece. Aí a gente volta ainda mais no tempo. E percebe uma coisa meio assustadora. 600 anos atrás, a gente praticamente não sabe nada. É um vazio completo na história. Depois a gente chega em 700 anos atrás, quando os dragões celestiais deram a ordem para construir aquelas pontes colossais absurdas. Tipo Tequila Wolf, obras gigantescas, escravidão infinita, sofrimento puro. E aí você começa a sentir que tá chegando perto. Tipo, cara, tá quase... a gente finalmente vai descobrir de onde tudo isso veio. Qual é a origem do governo mundial? Como eles tomaram o controle? De onde surgiram os poneglyphs? Qual é a raiz dessa história inteira? Imagina se o Oda fizesse esse flashback voltando no tempo, aos poucos, século por século. E em cada século a gente acompanha uma pessoa diferente. Pode ser um estudioso como o Noland. Pode ser um pirata qualquer. Pode ser um guerreiro lendário como Jarul ou Jorul. E todos eles fazendo as mesmas perguntas. O que são essas ruínas? Quem construiu esses poneglyphs? Como o governo mundial dominou tudo? Gerações e gerações tentando entender o passado. Até que finalmente, 900 anos atrás. Bum! Chegamos no Reino Antigo, no início do século perdido, na origem de tudo. Cara, isso seria absurdo de bom. Seria o jeito perfeito de estruturar o flashback final. Mas beleza, bora voltar pro foco. Porque esse é o vídeo do Jarul, a gente se empolgou demais na teoria. Vamos falar do velho. No último capítulo, ele tá pronto pra lutar. Espada na mão, postura firme. Dory e Brod já chegaram na vila. Hajirudin, Stansen e o Zoro também estão quase lá. E claro, relaxa, o Zoro tem um plano. Sempre dá certo, né? Ou quase. Mas a cena é muito boa. O Jarul simplesmente puxa a espada e manda um bora! E pronto. A vila inteira entra no modo guerra. Todo mundo motivado. Porque quem tá falando é simplesmente o maior guerreiro da história de Elbaf. Só a presença dele já é um discurso motivacional. Agora, um detalhe interessante. Não é a espada que estava cravada na cabeça dele. O Oda não mostrou ele tirando aquela espada. E se fosse aquilo, ele com certeza mostraria. Além disso, a guarda da espada é diferente. A espada na cabeça é a antiga espada do Herald. E pelo que falaram, ela tem prestígio. Provavelmente é uma lâmina de alto nível, tipo um Saiju ou Wazamono. E o mais curioso, ela originalmente era do próprio Jarul. Ele que passou pro Herald. E depois, ironicamente, recebeu ela de volta. Na testa. Só que aquela teoria que a gente tinha levantado, de que ele perdeu a memória por causa da espada no crânio, pelo visto não.
Nada de amnésia. O Jaru lembra de tudo. Ele fala normalmente, recorda os eventos, sabe exatamente o que aconteceu. Ele só não contou a verdade antes por causa do pedido do Loki. Inclusive agora ele já deixa claro, o Loki é inocente. Pode ser bruto, pode ser cabeça quente, mas não foi ele que matou o Harold. Quer dizer, tecnicamente ele deu o golpe final, mas o verdadeiro culpado foi o demônio da situação toda. Então o Jaru só estava protegendo a narrativa para manter o povo unido. E agora é guerra, e ele vai lutar. O que significa que talvez a gente veja algo insano, tipo o hack de um verdadeiro guerreiro gigante lendário. Só que tem um detalhe, ele já é velho. E idade pesa, mesmo para os monstros. Mas isso me faz pensar uma coisa. Quão absurdo esse cara era no auge? Sério. Imagina o Jaru 300 anos atrás, no Prime. Eu aposto que era coisa de nível ridículo. Tipo, Roger? Rox? Garp? Legal. Mas olha o Jaru ali, tipo isso. O cara devia ter a força do Kaido no dedo mindinho. O poder do Roger num polegar. Aquele tipo de personagem que a gente só descobre depois e fala, como ninguém nunca falou desse monstro antes. E aí ainda tem o Loki, com aquela Akuma no Mi lendária, que também é outro mistério gigante. Porque pensa nisso, dizem que essa fruta é lendária entre os gigantes, mas ninguém fala nada sobre o usuário original. Durante o século perdido, com certeza existia um gigante aliado ao Joy Boy. Isso é praticamente garantido pelo contexto. Mas quem era esse cara? Qual o nome dele? Cadê a lenda? A gente não sabe nada. Nenhuma história, nenhuma citação. Nada tipo, ah sim, o grande guerreiro gigante Odin, ou Ymir. Aliás, Ymir encaixaria perfeito. Na mitologia nórdica, Ymir é tipo o primeiro gigante primordial. Então seria muito a cara do Oda usar algo assim, tipo, durante o século perdido existia um gigante ancestral chamado Ymir, portador da fruta lendária. Seria perfeito. Mas até agora, silêncio total, só pistas soltas, só contexto, nada confirmado. E isso deixa o mistério ainda maior. Então, a gente ainda precisa aprender muito mais sobre isso. E eu acho que essas respostas não vão vir agora. Provavelmente isso fica pro pós-Elbaf. Depois que essa guerra contra os Cavaleiros Sagrados terminar, depois que a poeira baixar, depois que a gente vê em que estado Elbaf vai ficar no final desse arco, aí sim, acho que o Oda vai começar a soltar mais lore pesado, mais passado do Jaru, mais histórias dele como pirata guerreiro gigante, mais detalhes da geração antiga. E claro, a gente com certeza vai descobrir qual é a Akuma no Mi do Loki antes do arco acabar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O Oda não vai guardar esse segredo até o final da obra. Esquece, isso vai ser revelado em Elbaf mesmo. E eu já tô até imaginando a cena, aquela página dupla insana, momento cinematográfico. O caos rolando, talvez Imu aparecendo, todo mundo ferrado. Aí do nada, o Loki surge voando, gritando, transformado numa águia gigante ou alguma criatura mitológica absurda. E o Luffy em cima dele, montado nas costas, rindo que nem um maluco. Bora lá! Cara, isso é muito One Piece? Eu consigo ver essa cena acontecendo. E além disso, ainda tem outras paradas misteriosas em Elbaf. Talvez a gente suba pro chamado Reino Celestial, tipo um plano acima do Reino do Sol. Algo mais espiritual, mais antigo. Quem sabe lá não estejam os túmulos dos gigantes ancestrais. Imagina isso, os restos do primeiro gigante que fez o pacto com Joy Boy, o gigante original, o portador lendário daquela fruta antiga. Seria um lugar perfeito para soltar essas revelações. E não é só isso, a gente ainda tem aquela instalação super antiga, um lugar que existe há tipo 3.000 anos, onde a Lilith e a Bonnie estão agora. Ou seja, Elbaf está entupido de mistério. Tem coisa para todo lado, história enterrada para todo. E tem também a árvore gigante. E vamos ser sinceros, aquela árvore não vai ficar de pé para sempre. É praticamente um presságio. Em algum momento, Timber, ela vai cair. Só que antes disso acontecer, a gente ainda precisa descobrir muita coisa. Porque eu aposto que quando ela cair, vai ser num dos momentos mais desesperadores da história. Tipo, o mundo desmoronando, o dilúvio chegando, tudo perdido, a sensação de fim. E aí, a grande árvore de Elbaf cai. E todo mundo fica tipo, não, acabou. Mas ao mesmo tempo, talvez isso simbolize renascimento. Vida nova surgindo das cinzas. O fim desse ciclo de 900 anos. O fim da guerra herdada do século perdido. E o começo de uma nova era. Talvez a quarta era. Um mundo realmente livre. E quem sabe, esse seja o verdadeiro recado final de One Piece. Liberdade. Recomeço. Um novo amanhecer. Enfim, esse vídeo ficou meio caótico, né? Eu comecei focando no Jaru e do nada a gente tava falando de profecia, século perdido, árvore caindo, Loki voando, mas vocês sabem como é. Quando o assunto é One Piece, uma teoria puxa a outra e já era. Quando você percebe, já tá viajando 900 anos no passado. Mas é isso. Jaru é um monstro, uma lenda viva. E eu tenho certeza que o Oda ainda vai mostrar o porquê dele ser tão temido.